Olá pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje nós vamos falar de adolescência e puberdade. A ideia é se ater a algumas mudanças físicas externas e de comportamento do corpo durante as fases da vida. Então vamos começar a nossa aula, pessoal? Então, começando a falar das fases da vida do ser humano, a primeira fase é a fase de recém-nascido. Nessa fase, o indivíduo ainda é extremamente dependente dos pais, ele tem os movimentos pouco coordenados, mas aos poucos ele vai aperfeiçoando esses movimentos, vai desenvolvendo esses movimentos e ele age muito por instinto. Então, o bebê chora quando sente fome, quando sente alguma dor ou quando alguma coisa está incomodando. E da mesma forma, por instinto, ele mama, né? Ele começa a mamar. Quando a mãe coloca a mama na boca do bebê, ele começa a mamar. Por quê? Pelo instinto. Então, é uma fase em que o indivíduo ainda está muito dependente dos adultos. A próxima fase é a infância. A infância vai aí, depois de alguns meses de vida, né? Até aproximadamente até os 12 anos de idade, né? 11, 12 anos. Os primeiros 2 anos do indivíduo, ele vai marcar um período que ocorre muito desenvolvimento. Então, aprende a andar, aprende a falar, né? Adquire habilidades mais refinadas, então consegue pegar os objetos, manusear objetos, tem desenvolvimento de relacionamento com adultos, né? Relacionamentos sociais, então com outros adultos, relacionamento com outras crianças. Também na fase lá entre os 5 a 7 anos, começa a substituição dos dentes de leite pelos os dentes permanentes. A criança nessa fase começa a se comunicar com mais clareza, ela consegue identificar letras, consegue identificar números, então facilita muito a parte da comunicação, desenvolve muito a parte da comunicação. E lá entre os 7 a 12 anos, a criança começa a aperfeiçoar as suas habilidades, tanto físicas quanto mentais. E os seus movimentos eles vão ficando cada vez mais refinados. A próxima fase é a parte da adolescência. Mas antes da gente falar sobre isso, nós temos que entender que o ser humano ele passa por 3 fases de grande desenvolvimento do indivíduo. Então, esses 3 períodos de vida, nós temos o primeiro, que é a gestação, né? Então, desde a fecundação até o final da gestação, lá por 40, 42 semanas, ocorre um grande desenvolvimento do organismo. Depois, os 2 primeiros anos de vida, também é uma fase de grande desenvolvimento do indivíduo. E depois a parte da adolescência, que vai se iniciar ali mais ou menos por volta dos 12 anos nas meninas e dos meninos começa lá mais ou menos pelos 14 anos. Nessa fase da adolescência, ocorrem muitas mudanças no corpo, então tem desenvolvimento de diversas partes do corpo da pessoa. Então, a adolescência, de uma forma geral, ela vai mais ou menos ali dos 12 até os 20 anos aproximadamente. E o início da adolescência coincide com a puberdade. Mas nós temos que entender que adolescência e puberdade, apesar de acontecerem, né, basicamente ao mesmo tempo, elas coincidem uma com a outra, eu tenho diferenças entre elas, não é a mesma coisa. Puberdade, eu estou falando das mudanças físicas, as mudanças que acontecem no corpo da pessoa, do indivíduo. Então, a transformação daquele corpo de criança para um corpo adulto, um corpo que vai ser capaz de se reproduzir. E acontece com todos. A adolescência, nós estamos falando de um período, de uma fase da vida do ser humano. Então, é a transição entre a infância e a idade adulta. E vai ter diferenças culturais. Então, eu posso dizer que
A adolescência é uma fase da vida do ser humano. Vai durar ali dos seus 12 até os 20 anos, ou seja, praticamente uma década, e vai ter mudanças no corpo, mas principalmente mudanças na mente, o desenvolvimento mental, desenvolvimento psicológico é marcado nessa fase. Enquanto a puberdade, eu estou falando especificamente nas mudanças do corpo que vão estar ligadas ao amadurecimento sexual. Então, o que vai desencadear a puberdade, né? Que mudanças são essas? Então, a puberdade, ela vai começar quando o corpo humano começa a produzir aqueles hormônios sexuais, cuja presença deles na corrente sanguínea vai promover essas alterações no corpo. Então, nos meninos, esses hormônios vão provocar um desenvolvimento dos testículos e do pênis. O sistema genital masculino, ele se desenvolve, vai começar a acontecer a produção dos espermatozoides que antes não ocorria. Surgem pelos na região genital, nas axilas, nos braços, pernas, peito, rosto, né, o aparecimento da barba. Os músculos, eles se desenvolvem, eles aumentam o seu tamanho, os ombros, eles se alargam e ocorre uma mudança na voz, né? Aos poucos a voz vai se alterando, vai ficando mais grossa. Nas meninas também a puberdade traz algumas mudanças. Então esses hormônios vão, primeira coisa que vai acontecer no corpo das meninas vai ser o desenvolvimento das mamas. Também o sistema genital feminino, ele vai amadurecer. Vai surgir pelos na região das genitálias, né? Na região genital e nas axilas. A gordura do corpo, ela vai se redistribuir, então a menina vai adquirir formas mais arredondadas no corpo, né? Pelo acúmulo de gordura. E nessa fase também vai acontecer a primeira menstruação. Então, resumindo bem, né? Quais são os sinais da puberdade, tanto nos meninos quanto nas meninas? Então, nos meninos, a mudança da voz, aparecimento de pelos no rosto, o corpo, os ombros, eles vão ficar mais largos, vai acontecer um crescimento, né? Um estirão de crescimento, então os ossos crescem, aumenta a altura. Aparecem os pelos pubianos, os pelos nas genitálias, aumento dos testículos e do pênis. Os músculos, eles se desenvolvem, aumentam seu tamanho. Nas meninas, tem o aparecimento das mamas, então começa a crescer as mamas. Também tem crescimento no esqueleto, então tem estirão de desenvolvimento também. Também aparecem os pelos pubianos. O corpo, ele vai ter aquelas formas mais arredondadas, o quadril se alarga, tem uma definição um pouco melhor da cintura, da região da cintura. E tem a menarca, que é a primeira menstruação, que é um dos últimos sinais que aparecem nas meninas. A idade média em que começam a aparecer esses sinais de puberdade, nos meninos é mais ou menos ali 10, 11 anos, nas meninas entre os 9 e 10 anos. Então, a primeira menstruação é uma das características mais marcantes nessa fase no corpo das meninas. Então, só alguns conceitos, né, alguns termos. Então, menstruação é a saída de sangue que ocorre pela vagina. Agora, do quanto tempo isso dura, ou seja, quanto tempo a menstruação dura, essa perda de sangue dura, nós chamamos de fluxo menstrual. Um fluxo menstrual, ele dura aproximadamente, lógico que isso vai variar de uma menina para outra, mas é alguma coisa em torno entre 3 a 7 dias, pode ser um pouco mais, um pouco menos, tá? É normal. E o período entre um fluxo menstrual, o início de um fluxo menstrual e o início do outro fluxo menstrual é o que eu chamo de ciclo menstrual. Então, a menina menstrua a cada 28 dias, a menina menstrua a cada 30 dias. Então, esse período de 28, 30 dias, que é a média, é o que eu chamo de ciclo menstrual. E a primeira menstruação, que vai
acontecer lá pelos 9, né? Anormal pode acontecer até os 18 anos, acontece em alguns casos. Então, a primeira menstruação é chamada de menarca. Então, ela pode acontecer, depende de cada organismo, mas entre os 9 e os 18 anos. Não é normal acontecer muito antes disso, também não é normal acontecer muito depois disso. Então, depois que termina essa fase de desenvolvimento da adolescência, o indivíduo ele vai entrar na fase adulta, na idade adulta. Então, é aquela fase na qual as decisões importantes elas precisam ser tomadas, os problemas precisam ser resolvidos. Então, o indivíduo ele assume completamente a responsabilidade pelas suas atitudes. Então, geralmente, é nessa fase que as pessoas têm filhos, vão procurar novas experiências, têm experiências ligadas ao fato de serem pais ou mães, ou na época do desenvolvimento da carreira profissional. Então, geralmente, são essas as preocupações que se tem na fase adulta. E a próxima fase é o envelhecimento. Então, lá entre os 45 e 60 anos começam a surgir os sinais de envelhecimento, eles já podem ser notados. E que sinais são esses? Por exemplo, a pele, ela perde elasticidade, então começa a aparecer as rugas. Os músculos, eles já perdem a sua força, começam a surgir os cabelos brancos. A visão, a audição já não estão na sua máxima potência. Também pode ter alguma perda de memória, né? Começa a falhar a memória. Nas mulheres, especificamente, acontece a menopausa, que é um período em que o ciclo menstrual ele vai começar a falhar até que ele para completamente. Essa menopausa ela acontece porque ocorre uma alteração na capacidade do organismo da mulher de produzir os hormônios sexuais. Então, por causa dessas alterações hormonais, na menopausa as mulheres costumam sentir calores repentinos, suor excessivo. Mas, independente de tudo que acontece nessa fase do desenvolvimento humano, que é a parte do envelhecimento, manter-se ativo física e intelectualmente é uma importante condição para que você consiga permanecer saudável e disposto nessa fase que é chamada de melhor idade. Essa fase é a fase em que muitas pessoas vão passar a dedicar mais tempo à sua família, à sua saúde, às atividades preferidas e também a muitos dos planos que, devido às atribuições da fase adulta, da vida adulta, eles não puderam ser realizados. A sabedoria do envelhecimento, ela traz a certeza que ainda se tem muito a fazer, muito a realizar, muitos planos para manter-se ativo e feliz. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje nós falamos sobre algumas fases da vida do ser humano. Nós falamos sobre desde o recém-nascido, os primeiros desenvolvimentos do recém-nascido, até a fase de envelhecimento. Nós demos destaque na parte da adolescência e todas as alterações no corpo que acontecem por causa da puberdade. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a reprodução humana. Nós vamos falar um pouco sobre o sistema genital masculino e feminino, como que acontece o processo de reprodução, de fecundação e o desenvolvimento desse embrião durante a gestação, até como ocorre o nascimento. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o parto. Então, façam as atividades da plataforma. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E até a próxima aula, pessoal!